Fala, meu povo amado, sejam todos muito bem-vindos ao 7º dia do Retiro Digital. Hoje nós vamos falar sobre a ativação do nível divino e a simplicidade da iluminação. Pega aqui essa ideia porque hoje eu vou explodir um pouquinho a sua cabeça, como de costume, e trazer uma nova perspectiva sobre isso que é a iluminação, né? A maioria das pessoas falam sobre a iluminação como algo extremamente distante, como algo muito difícil de ser atingido, mas eu vou quebrar essa ideia aqui, vou trazer uma perspectiva sobre iluminação que vai realmente contribuir muito com a tua visão sobre espiritualidade, tá bem? E hoje nós faremos então a ativação do nível divino. No final dessa aula eu vou te deixar uma técnica para você fazer um contato direto com o ser divino. E a partir disso você vai fazer essa ativação da 7ª esfera, do 7º nível de manifestação do ser humano, que é o nível divino, como a gente explicou um pouquinho na aula de ontem, tá bem? Então seja muito bem-vindo aí, um excelente domingo, tamo junto, solzinho no rosto aqui, vamos fazer o boot? Vamos lá? Encontra um lugar confortável, né? Encosta aí numa cadeirinha, ou se você estiver deitado na cama, deixa um pouquinho da coluna ereta, é importante você fazer esse movimento, tá bem? Mostra pro teu cérebro que você está presente no que você está fazendo, certo? Então vamos lá, bora pro boot. Fecha seus olhos, vamos respirar 3 vezes juntos, tá bem? Inspira pelo nariz e expira pela boca. Vamos lá. Usa toda a capacidade pulmonar, tá bem? Inspira profundo e expira profundo. E quando você expirar, faz um som, tá bem? É isso. A ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. A tua presença nos sustentando a todos os momentos é digna de honra em todos os tempos. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa terra para fazermos algo diferente, para vencermos os nossos medos, o nosso medo de rejeição, o nosso medo do julgamento, o nosso medo de exposição. Nós superamos todos esses medos para que todos os dias que a gente se levante da cama, a gente possa honrar essa oportunidade de estarmos vivos e de trabalharmos em função do planeta, nesse despertar coletivo. Respira. E eu me visualizo nesse momento, eu me vejo levantando da cama todos os dias, muito entusiasmado, muito energizado, muito ativado na busca desse que é o propósito da nossa vida aqui na Terra. Servir nossos irmãos e irmãs e ajudá-los no seu despertar. Eu me vejo todos os dias acordando motivado com essa missão. E dentro dessa visão, eu vejo uma sagrada chama, uma chama muito forte flutuando no céu. E eu me dou conta nesse momento de que é o Santo Espírito de Deus que sempre está velando a minha jornada, sempre guiando os meus passos. E eu me curvo diante do Espírito Santo, concedendo total direção da minha vida ao Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo governa o meu espírito governa a minha alma governa o meu corpo, e o meu corpo governa sobre todas, absolutamente todas as energias, debaixo do céu e por sobre a terra. Eu me vejo daqui a um ano, vivenciando a minha missão nessa terra, ajudando muitas pessoas, dezenas de pessoas. Eu vejo dezenas de pessoas ao meu redor muito gratas por estarem perto de mim e por eu estar transbordando na vida delas. São pessoas que estão sorrindo profundamente. Elas tocam nas minhas mãos, elas batem
no meu ombro, com um sorriso no rosto. E todas elas falam: gratidão por você ter tido coragem de levantar sua bandeira e transbordar essa mensagem que você tem no seu coração. Ela mudou a minha vida. Eu vejo dezenas de pessoas falando isso. E quanto mais eu olho ao longe, quanto mais eu forço a minha visão, eu vejo mais e mais pessoas. E essas dezenas se tornam centenas. E essas centenas rapidamente se tornam milhares. E todas elas agradecem, falando assim para você: gratidão por você ter tido coragem de viver a sua missão e transbordar essa mensagem na minha vida. Ela me transformou. Eu vejo isso, Senhor. Milhares de pessoas sendo atingidas por essa mensagem. E eu me vejo nesse momento como um canal completamente cheio, completamente preenchido. Por trás de mim uma fonte que não para de jorrar, conectando atrás do meu peito, uma fonte conectada com a parte de trás do meu peito. E na parte da frente do meu peito, essa água que jorra, me atravessa e transborda. Não para de transbordar para muitas e muitas pessoas. Eu vejo isso, Senhor. Nesse momento, eu tomo posse. Ai, a sensação que eu sinto é maravilhosa. Eu me sinto ao mesmo tempo preenchido por essa sabedoria que jorra da fonte e vejo a alegria de outras pessoas se transformando a partir dessa sabedoria que jorra dessa fonte sagrada. É maravilhosa essa sensação. Eu me sinto feliz, eu me sinto muito realizado, eu me sinto muito capaz, muito merecedor de todas as coisas. E nesse momento eu me sinto muito amado. Muito, muito amado. Diz assim, ó: eu me sinto amado. E vendo que eu estou conectado com a fonte, e conectado com os meus irmãos e irmãs em missão, com meus irmãos e irmãs que necessitam do alimento espiritual, eu me envolvo nessa sensação de amor, um amor profundo por todas as coisas, por essa missão maravilhosa. E envolto por esse sentimento, eu esfrego as minhas mãos, eu abro um sorriso, eu dou uma direção para o meu cérebro que isso já é real. Respira fundo e fala: já é. Já é. Já é, meus amores, já é. É assim que você faz um boot, é assim que você faz todos os dias a cocriação da realidade que você deseja viver. Para que você quebre uma série de desculpas e conflitos mentais internos, limitações. É assim que você vai fazer todos os dias para realmente viver aquilo que você deseja. Todos os dias pela manhã, todos os dias pela noite, você faça esse exercício, que ele realmente é muito poderoso. Ele te traz a realidade. Enquanto eu estava falando, é muito curioso, porque hoje nós vamos falar sobre o 7º nível, né? E o 7º nível, ele está aqui no topo da cabeça. Enquanto eu fazia essa visualização agora aqui com vocês, o topo da minha cabeça ficou super ativado. Eu percebi a energia se movimentando até esse local e agora eu sinto ela formigando bastante. Então, muito interessante, porque nós vamos falar exatamente desse nível de existência, né? E o que é esse nível de existência? É um assunto que talvez fique apenas algumas parábolas, algumas imagens na cabeça de vocês, porque é um nível de manifestação que a mente ela não alcança, ela não consegue alcançar para definir muitas coisas, mas é possível a gente fazer alguns apontamentos a respeito. Então, o 7º nível do nosso ser, da nossa constituição humana, ele é o estado divino, ele é a nossa contraparte divina. Então é como se a gente retornasse para casa. E quando a gente fala sobre iluminação, sobre a simplicidade, existem muitas histórias que dizem que, porque existiram vários Budas, né? Não sei se você sabe disso, mas não, as pessoas falam, o Buda é o Buda histórico, é Siddhartha Gautama. Mas existiram vários Budas, vários mestres iluminados na tradição budista, por exemplo, que
se iluminaram ao longo do tempo, certo? E olha lá, que da hora, querida. O coronário tá ativadaço, né? Muito bom, muito bom. E aí, o que acontece? Existiram vários Budas durante toda a nossa história humana, certo? E existe uma história que conta que quando a maioria dos Budas se iluminam, a primeira coisa que eles falam, que eles fazem é cair na gargalhada. Então, quando eles se iluminam, eles caem na gargalhada. Por que que eles caem na gargalhada? Porque é algo tão simples, que esteve ali o tempo todo, que eles se tocam. Na verdade, a iluminação é como você entender uma grande piada, entende? É como você compreender uma piada muito engraçada. E aí, o que acontece? Você se torna consciente. A iluminação, ela é a mesma coisa. Quando você expande totalmente sua consciência e você vê a realidade, não é que você adquiriu alguma coisa, não é que você chegou em algum lugar, não. A iluminação não é um lugar a ser chego, é um estado sempre presente, certo? Sempre disponível. Como Paramahansa Yogananda dizia sobre Satchitananda, que é um termo hinduísta, um termo em sânscrito, né? Satchitananda representa a bem-aventurança sempre nova, sempre renovada. Então é uma presença que está constantemente disponível e que ao mesmo tempo ela é sempre nova, ela sempre nos coloca no renovo. Por isso que um exercício como esse, como o Buti, ele ativa os teus centros superiores, né? Pituitária e qual que é a outra? Pineal, né? A pituitária e a pineal, porque você está usando com muita consciência a ferramenta que você tem da cocriação. Você é um ser cocriativo. E como que você cocria as coisas? Você tem que ativar pensamento e emoção. E aí, aqui no plano material, você age. Quando você tem pensamento, emoção e ação trabalhando no mesmo sentido, não tem como você manifestar o que quer que seja, porque você está em contato com isso que é superior. Entende? Então, o nível divino ele é muito mais simples do que se imagina, certo? Vou te dar um exemplo aqui, uma criança, tá? Uma criança, ela está completamente ligada ao estado divino dela, espontaneidade, inocência, curiosidade, aventura, exploração, crescimento, falta de medo, entende? Porque a criança ela está ali manifestando o estado divino na nossa frente o tempo todo. Jesus falava isso. Se você quiser chegar ao reino dos céus, você tem que se assemelhar a um desses pequeninos. Percebe? Porque o estado interno de uma criança é um estado que se conecta com muita facilidade com esse nível divino, com essa percepção que desce do mais alto. Então não é algo complexo. O que significa isso? Significa que é simplesmente uma permissão. Você aprende a dar uma permissão para esse nível divino e ele se manifesta. Porque existe uma lei no universo, não sei se você sabe disso, tá? Se você não sabe, já anota para você. Onde existe um vazio, o universo ele vem e plenifica aquele vazio. Entende? Porque nada no universo é vazio. Não existe vazio dentro do universo. Tudo é pleno e abundante. A presença do divino está em todos os lugares, a todos os momentos. Então não existe nada vazio. Então quando você abre espaço para alguma coisa, quando você abre um novo buraco, logo o universo ele vem preencher aquilo quando você faz isso. Porque não existe espaços vazios no universo. Não existe isso. Então tudo é pleno e abundante. Então todo o espaço que você abre, o universo se manifesta. Como que você faz isso? Começa a experienciar o que é chamado de silêncio. Mas um silêncio que é mental. Aí você fala assim, nossa, Antar, mas eu não consigo parar de pensar. Você não precisa parar de pensar. Você precisa aprender a observar. Você precisa aprender a contemplar. E é sobre isso que é a técnica de hoje. Você precisa aprender a contemplar os seus pensamentos, as suas emoções. Por quê? Eu vou te dar um mecanismo, tá?
que professores de meditação cobrariam muito dinheiro por isso. Pode ter certeza, tá? Para te ensinar essa parada, eu vou te ensinar aqui na moral. Qual que é a grande sacada aqui? Qual que é o grande segredo, a grande chave que vai ajudar você a virar essa parada? Quanto mais você lutar contra o seu pensamento e a sua emoção, mais você fortifica eles. Essa é a primeira chave. Então você não luta. Só que você pode pensar assim, pô, se eu não vou lutar contra os meus pensamentos e emoções, eu vou ser dominados por eles. Como que eu consigo diminuir meus pensamentos ou parar os meus pensamentos e diminuir essa volatilidade que existe na minha emoção? Como que eu vou fazer isso? Você vai aprender a observar. Eu fiz uma postagem esses dias aqui no meu Instagram, você pode procurar, falando a respeito da metaconsciência. O que é a metaconsciência? É a capacidade que nós temos de observar os nossos próprios pensamentos e influenciá-los de acordo com a nossa decisão. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, como que você faz de fato para você conseguir superar essa dificuldade que você tem com seus pensamentos? Como que você faz? Você precisa aprender a observar. Quando você observa, quando você está consciente de algo, aquilo perde a força sobre você. Olha, eu tô te dando todo o ouro aqui, eu tô te entregando o ouro da sua vida, cara. Se você prestar atenção nisso, o teu jogo muda, tá? Meditação tem a ver com observação. Quanto mais você observa o pensamento, mais ele vai lentificando, mais ele vai se dissolvendo, tá? E se você realmente tem uma sustentação de vontade muito forte, você fica observando por longos períodos de tempo, você vai conseguir experienciar esse estado meditativo em profundidade. Vai chegar uma hora que você vai se dar conta de que você passou por muitos momentos onde você estava em estado de zero absoluto, em um estado tão profundo de consciência que o pensamento não conseguia penetrar dentro de você. Sacou como funciona? Mas isso não é uma luta. Não é uma luta, porque enquanto você estiver lutando para refrear a sua mente, não tem como. É como você lutar contra uma cachoeira que está caindo para baixo. Não tem como. Entende? É antinatural. O natural da cachoeira é cair, ok? Ela vai cair, é natural dela. Agora você quer reverter o fluxo da cachoeira, você vai se matar, você não vai conseguir. Entende? Porque é natural, é lei. E aí o que acontece? O seu pensamento ele foi feito para pensar, é simples assim. Entende? Ele está programado para pensar. E até então, você não conhece o mecanismo para acalmar essas águas, sacou? E como que acalma? Você não pode lutar contra, você não pode querer reverter o pensamento que foi criado para pensar e fazer ele parar de uma forma abrupta, de uma forma à sua maneira, controlando. Isso não vai acontecer. Agora, quando você aprende que ao observar o próprio pensamento por longos períodos de tempo ele diminui, aí o jogo muda. Você entendeu qual que é a ideia? Aí o jogo muda para você. E quando você consegue abrir esses espaços dentro de si mesmo, quando você consegue abrir esse espaço fora do pensamento, lembra da lei universal? O universo ele vem e planifica, traz abundância, e aí você sente o contato. Iluminação nada mais é do que isso. É de você se abrir e deixar essa energia divina te atravessar. Assim como uma criança faz o tempo todo. A criança ela faz isso o tempo todo. Entende? Ao longo do tempo ela vai sendo bloqueada pelos pais. Né? Ela vai adquirindo uma série de limitações impostas pelos pais, pela sociedade, pela escola, etc. Mas a criança, naturalmente, ela entra nesse estado. Que é o que o budismo zen chamaria de satori, por exemplo. São iluminações repentinas, que acontecem em alguns momentos, depois as pessoas voltam ao estado comum de consciência. Mas são iluminações, são flashes da iluminação permanente. Então percebe como isso é simples? Por isso que todos os Budas, quando se iluminavam, eles davam risada. Eles entendiam o quanto era idiota. Que é só se dar conta. Como você se dá conta? Silencia tudo e percebe a tua profundidade. Percebe o quanto você é grande, o quanto você é vasto. Aí que o jogo começa. Então você ativa o nível divino, certo? Bom, qual que é a técnica que eu quero deixar para vocês no retiro de hoje? Você vai trabalhar a contemplação. Você precisa trabalhar essa autoobservação. Você precisa desenvolver essa capacidade de vigiar o que acontece dentro de você. É isso que eu quero trabalhar
nesse dia de hoje. Quando você aprender a contemplar, vai ser muito natural que esse centro aqui se abra, tá? Quanto mais você aprender a contemplar mais profundamente, mais esse centro da coroa vai se abrir, beleza? E como que você vai fazer isso? Você pode começar com algumas técnicas mais externas, mas o ideal é que você jogue essa energia para o seu interior, tá bem? Mas eu vou te explicar como que funciona. A primeira parte é o que? Você pode fazer isso com uma vela, você pode fazer isso com uma imagem, você pode fazer isso com a natureza, tá? O que você vai fazer? Você vai simplesmente sentar diante da vela ou da imagem ou da natureza e você vai observar o que está acontecendo. Você vai aprofundar os sons, você vai respirando, você vai observando. Mas qual que é a ideia aqui? A observação ela não pode ter um rótulo. Então, por exemplo, quando eu olho para uma árvore, eu não falo árvore. Entende? Eu simplesmente passo por aquilo, sem rótulos, sem definições. Isso é contemplar, tá? É olhar diretamente para as coisas como elas são. Nossa, isso é muito difícil, tá? É muito mais difícil do que você imagina. Mas é você olhar para as coisas sem dar nome para elas, olhando para as coisas como elas são, tá bem? Isso é a contemplação externa. A contemplação interna é você, a partir do momento que você desenvolveu bastante habilidade com essa técnica da contemplação externa, você já passa alguns períodos, 30 minutos contemplando a vela, ou a imagem, ou a natureza, você vai começar a contemplar dentro de si mesmo. O que acontece dentro de você? Assim como você observa a natureza, como o vento muda, os sons, o movimento da natureza, você vai observar dentro de si também. Então você vai colocar essa atenção para dentro e vai começar a olhar como os teus pensamentos estão se movimentando, as tuas emoções. Mas não é para brigar, falar, nossa, estou pensando isso, que coisa horrível. Não, não é para brigar. Ou tipo, nossa, que coisa linda que eu estou pensando. Não tem nada a ver com isso. Você não vai se envolver. Você não vai nomear as coisas. Entende? Então você vai ficar ali... Você vai ficar ali parado internamente, ok? Observando tudo o que acontece, sem colocar rótulos, sem falar, nossa, que pensamento bom, nossa, que pensamento horrível, sacou? Esse é o jogo da técnica de hoje. E aí, qual que é a pegada, tá? Hoje, como é o último dia do Retiro Digital, ou seria o último dia do Retiro Digital, eu tô te dando a última técnica. Essa é a última técnica que formam ali, juntas, unidas, né? Uma série de 7 fases de uma técnica maior, ok? Então, quando você pegar todos os exercícios, todas as técnicas propostas do retiro e praticar uma depois da outra, cada fase tendo 10 minutos, você vai ter uma experiência incrível no final da jornada. Porque primeiro você vai fazer o grounding, depois você vai fazer o chacoalhar, depois você vai fazer o haka, depois você vai fazer a meditação do coração, depois você vai fazer o Giberish, depois você vai fazer a cocriação e depois você vai fazer a contemplação. Pensa o que pode acontecer dentro desse trajeto, o que vai acontecer com você, quais serão as experiências. Se você fizer isso por uma semana inteira, o jogo vai mudar para você, muita coisa vai mudar para você, porque você vai estar exercendo domínio sobre o seu cérebro, sua emoção, seu pensamento de uma forma profunda e vai poder dar direção sem se auto-sabotar tanto quanto você se auto-sabota hoje. Sacou? Para fazer aquilo que você deseja, para viver a sua missão aqui nessa terra. Entende? É assim, só que você precisa ter esse caminho, você precisa executar essas ferramentas e fazer esse caminho todos os dias na sua jornada, porque é isso que vai fazer você ter uma verdadeira mensagem para levar para as pessoas. Sacou? É isso que vai te dar substância, que vai te dar estrutura para você realmente viver a sua missão. Porque se você não busca o seu contato interno todo dia você se renova nessa fonte que jorra infinitamente, eternamente. Se você não fizer isso todos os dias, você vai estar o quê? Você vai estar sem arma na batalha. Entende? Você, pela sua própria força, você não consegue. Ninguém dá conta pela sua própria força. Então, se você vê alguém prosperando, crescendo de alguma forma, você pode ter certeza, cara. Você pode ter certeza. Essa pessoa está vivendo a sua missão de vida, tem alguma coisa por trás ali. Tem uma energia espiritual muito forte que dá sustento e suporte para ela. E por que acontece isso? Porque a pessoa está na jornada, a pessoa busca isso, renovar isso todos os dias.
entende? Isso tem que ser um mecanismo nosso. Então eu te dei aqui uma série de técnicas, tá bem? Para você fazer exatamente esse processo. E aí o que eu vou fazer a partir de agora? Retiro digital ele vai se estender por mais 7 dias, tá bem? Então mais 7 dias ele vai se estender. Eu vou voltar a fazer as lives a partir de amanhã, todos os dias às 6 da manhã, tá bem? Eu testei outros horários, mas eu senti que às 6 da manhã pega melhor. Então vou voltar, vou fazer por mais 7 dias, mais 7 dias de retiro digital, todos os dias às 6 da manhã, começando amanhã, segunda-feira, beleza? Por que eu vou fazer isso? Porque agora chegou a hora da gente praticar essas técnicas, certo? Até aqui eu vim estruturando e trazendo ideias, aprofundamento, conceitos para expandir a sua consciência e te dando as técnicas. A partir de agora a gente vai praticar, a gente vai executar, tá bem? Então teremos mais 7 aulas aí a partir de amanhã, onde eu vou te trazer toda a estrutura do que estão nessas técnicas, do porquê que elas fazem sentido, qual que é a teoria por trás dela e por que você deveria começar a colocar elas em prática já hoje, tá bem? Bom, queridos, é isso. Então, seguimos no Retiro Digital. Amanhã eu volto aí às 6 da manhã para pegar no seu pé e ver se você está praticando essa bagaça, beleza? Tamo junto, um excelente domingo para cada um de vocês. Um beijo na alma e Deus abençoe. Tamo junto.